com o movimento popular. Nada disso, não era nada disso, não se tratava disso. E não se trata disso agora. Quando a direita faz a campanha contra a política, é uma campanha muito bem definida, que tem como diretriz central a substituição da política pelos mecanismos próprios de controle do mercado. E, quando necessário, e sempre é necessário, ou quase sempre é necessário, o controle do Estado por agentes desse mercado que sejam capazes de, atendendo aos seus interesses, reprimir com severidade a população, impedir a organização política dos setores mais vulneráveis, dos trabalhadores, dos trabalhadores e camponeses sem terra, da juventude pobre que depende de vagas e mais vagas na universidade pública para conseguir se formar, que depende da geração de empregos públicos que garantam que o nível salarial geral não caia abaixo do que ele é hoje, em termos reais e não nominais. Se o que se defende é, pura e simplesmente, a prisão política do Lula, a prisão dele, de quantos mais políticos forem inconvenientes para esses empresários, para esses setores que hoje apoiam o governo Bolsonaro. Então nós estamos muito aquém de qualquer palavra de ordem democrática, não só aquém da reestruturação do regime, que seja de fato aberto, permeável aos interesses da população, mas nós somos defensores aí dessa ideia de Estado policial em que, sob pena de serem presos, condenados, de perderem todo o seu patrimônio, etc, 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 a esquerda, mesmo a esquerda parlamentar, é forçada a agir de acordo dentro dos limites que são estabelecidos pelo mercado, pela justiça, pela Polícia Federal. Do que se trata esse programa, afinal de contas? Esse seria um programa da esquerda? Esse seria um programa que teria um vínculo com qualquer interesse que seja de repactuação social tendente a acrescentar liberdade, direitos, a instituir novas formas de organização social que garantissem maior participação popular nos processos decisórios, etc. Não, pelo contrário. Isso é uma forma de devastar o movimento popular, de alejar o movimento popular, de reforçar e dar poderes cada vez maiores aos órgãos, aos organismos de repressão. Essa talvez seja uma versão invertida, mas no essencial bastante parecida com a política da extrema-direita, com a política dos bolsonaristas, de fortalecimento da polícia. Porque se não fosse assim, se fosse uma tentativa de revisar o modo como essas punições são feitas, então o eixo central da crítica deveria ser dirigida aos organismos repressivos do Estado, ao Estado de conjunto, aqueles que são, por excelência, os mantenedores da desordem pública, ou seja, os bancos, os grandes conglomerados capitalistas, a polícia, a rota, o poder judiciário com seus cargos vitalícios, mas não. O que se faz é confundir a crítica política que se tem aos reformistas com a política direitista de prender
todos aqueles que de uma maneira ou de outra contrariem os seus interesses. Bom, o que nós agora nos empenharemos em fazer para os próximos dias é uma análise econômica mais acurada a respeito da recessão internacional. Nós fizemos uma avaliação bastante superficial a respeito do último RAIS, né? Que é a Relação Anual de Informações Sociais, do CAGED e IBGE, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, para ter uma noção das oscilações que tem havido em relação ao salário médio do trabalhador, em relação a demissões e admissões, aos ramos de atividade econômica que tem empregado e que tem demitido. Nossa primeira impressão, que na verdade é uma impressão, é mais do que uma impressão, nossa primeira certeza, é de que o movimento econômico de crise, de desaceleração do crescimento, que aparece inclusive na manchete, na penúltima manchete do The Economist, que é: o mercado está preparado para uma recessão global. Que o Brasil entrou na recessão mais profundamente em 2014 e desde então não saiu de lá. A média salarial continua em patamares menores do que os de 2014. Os índices de produtividade continuam menores. Os pequenos avanços em relação à geração de empregos são, pelo menos isso, sobre isso a gente ainda precisa fazer uma avaliação mais detalhada. São de empregos que remuneram muito pior do que... São empregos com alto grau de rotatividade. E isso tudo tem reconfigurado o mercado de trabalho de maneira tal a mudar a estrutura das classes sociais, que é o que de fato comanda, em última instância, a temperatura política e define quais são as políticas possíveis de ser implementadas, qual é o limite tolerado pelos trabalhadores, até onde vai a capacidade de achatamento e encolhimento dos salários, etc, etc, etc. E esse conjunto de dados deve ser analisado não como dados meramente econômicos, mas como dados da situação política, que tem a capacidade de redefinir aí os rumos da política nacional de uma maneira absolutamente explosiva. E, na verdade, nós achamos que tudo aquilo que tem sido dito e feito pelas principais potências indicam que a reestruturação política que nós já testemunhamos no Brasil e que os latinos testemunharam na América Latina como um todo, estão apenas começando. Também por isso discutir como reagir em relação às frentes amplas, à possibilidade de reestruturação dos partidos social-democratas, etc., é tão importante. E fazer com que o movimento comunista avance e oriente a formação, a consolidação de um novo programa político e de um novo partido político que esteja diretamente ligado às classes sociais revolucionárias, esteja diretamente ligado aos interesses da maioria da população, que seja capaz de dar respostas e de erigir um programa sólido que permita ao movimento popular avançar, definir suas estratégias e realizar essas estratégias de maneira tal
a fazer com que nós não retrocedamos mais, como fizemos durante muito tempo, e que nós não repitamos mais as experiências fracassadas das décadas de 80 e 90. Que nós não sejamos levados a novas desmoralizações, como aquela que certamente, em que certamente resultará no México, do governo do Manuel López Obrador, que é um governo absolutamente incapaz de resolver, de atender qualquer demanda popular. Na Venezuela, há um impasse, e um impasse que não pode ser definido pelas vias regulares, diplomáticas, e nem mesmo pela convocação de novas eleições, o que parece que invariavelmente acontecerá, a antecipação das eleições na Venezuela. Então, isso pode provocar um retrocesso, no nosso entendimento, ainda maior do que aquele que já tem havido, da esquerda latino-americana, e reafirmar o poderio econômico-militar do imperialismo. E nós nunca se pode dizer que há um retrocesso se segue depois um progresso, porque esses passos que se dá para trás têm consequências que reorganizam, redefinem ou desorganizam todo o movimento popular, que fazem com que seja necessário, e é sempre muito difícil, criar do zero um novo ponto de partida do qual o movimento popular possa começar a galgar posições em direção à defesa dos seus próprios interesses. Nós aqui no Brasil ainda temos uma estrutura partidária, uma estrutura de organizações de movimentos populares que nos permite ter, por exemplo, aquilo que nós não podemos banalizar, acesso a uma imprensa de esquerda, mesmo que não seja da esquerda que nós gostaríamos de ver tendo esse instrumental que critica o governo, que oferece ferramentas de análise da situação política para a população em geral, e mesmo para nós que somos militantes, mas permanentemente engajados na luta política. E isso tem um impacto, um efeito, uma importância enormes que nós não podemos desconsiderar. A perda desses mecanismos, que está certamente na pauta do governo e que tem sido inclusive colocado em prática, o subfinanciamento dos sindicatos, por exemplo, reduziu bastante a capacidade de mobilização desses sindicatos. É um problema com o qual nós temos que nos preocupar e fazer, na medida do possível, o que for possível para preservar esses órgãos de imprensa, para garantir o seu funcionamento, sair em defesa desses órgãos de imprensa, também na medida do possível organizar novos órgãos de imprensa que possam dar subsídio para a discussão política no interior do movimento operário. Bom, uma última questão nós havíamos separados para discutir, que diz respeito à necessidade da adoção de métodos científicos vinculados à atuação política prática das organizações de esquerda. Recentemente, uma polêmica que nos chamou a atenção entre o Ricardo Osório Galvão, ex-presidente do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e o presidente Bolsonaro. Embora nós reconheçamos nessa polêmica aquele condão reacionário que caracteriza o governo, o anticientificismo explícito do governo, a necessidade de negar os dados objetivos da realidade, nós notamos também na esquerda um comportamento de submissão à autoridade, à pretensa autoridade científica da qual o Ricardo Galvão seria porta-voz. Na verdade, a ciência
não se deixa nunca guiar pelo princípio da autoridade, seja ele representado por quem quer que seja. E é por isso que no meio acadêmico também, o que se vê em todas as esferas é a arbitrariedade, a defesa do arbítrio, a defesa dos títulos acadêmicos como um sinal de superioridade intelectual, quando nós imaginamos que a grande virtude da ciência é justamente dela ser democrática, de ela se basear em princípios que podem ser testados, desmentidos ou comprovados por qualquer um, independentemente de qual seja o seu grau de instrução, independentemente dos títulos que essa pessoa possua. E nós não defendemos como porta-voz da ciência quem quer que seja. E, infelizmente, o Ricardo Queiroz Galvão foi um péssimo representante, um péssimo porta-voz da ciência. Ele esteve diante do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Aquino Salles, e também se não me engano, Marcelo Brito, representante da Associação Nacional dos Agropecuaristas, a convite da Globo, numa mesa redonda, e o papel que ele teve foi absolutamente vexatório, indigno. Com relação à política em geral, os critérios que nós nos permitimos adotar são os critérios científicos, seja como for, seja em que circunstâncias for. Nós defendemos um conjunto de princípios voltados ao atendimento das necessidades do movimento operário, relacionados diretamente, queremos crer, à incorporação de tecnologias mais sofisticadas à produção, que favoreçam o surgimento de uma nova sociedade em que o trabalho não seja mais o centro das atividades humanas, em que o trabalhador seja beneficiado dessas tecnologias e não prejudicado com risco de desemprego, etc. Que essas tecnologias sejam de fato aplicadas e que a partir da liberação da mão de obra hoje ocupada com atividades fabris, atividades mecânicas, burocráticas, crie as condições do florescimento de uma sociedade muito mais capaz de se dedicar à evolução do seu próprio pensamento, dos mecanismos de funcionamento dessa sociedade. E nós estamos convencidos de que a única forma de fazê-lo é por meio da substituição do modo capitalista de organização da produção por um modo racional em que a produção não seja mais objeto da barganha política e econômica dos grandes conglomerados, dos interesses do setor privado, dos interesses difusos e operacionais de um mercado que calcula onde e quando investir, de acordo com parâmetros matemáticos que nada têm a ver com os interesses da maioria da população. Esses critérios científicos precisam poder ser discutidos, por isso eles precisam ser bastante precisos, não critérios ambíguos. Eles precisam poder ser enunciados com clareza e não serem objeto de mistificação, como se vê na esquerda de maneira gritante. A esquerda abdicou da sua defesa da racionalidade, da capacidade de interpretação, de intervenção do homem nos acontecimentos de maneira racional. Claro, a direita também o faz por essência, e a esquerda o tem feito também, e esse vício é um vício intolerável, um vício que nos conduz a nos aproximarmos cada vez mais da direita, da defesa da conservação de um modelo
sociabilidade que é muito pouco eficiente e que serve a muito pouca gente. Por isso nós rejeitamos tudo aquilo que nós chamamos de religião, de mistificação, seja em que esfera do pensamento for. E há mistificações, muita mistificação a respeito do que seja o comunismo, a respeito do que seja a tarefa política do movimento operário, e nós queremos desfazer essa confusão. Queremos apresentar as tarefas da maneira mais próxima possível de como essas tarefas se apresentam objetivamente. Se nós não somos capazes de fazê-lo, pelo menos temos que ter a capacidade de reconhecer as deficiências que nos impedem, num determinado momento, os obstáculos teóricos que nos impedem de nos aproximar da solução de um determinado problema. Mas nunca negar esse problema. Nunca adotar palavras genéricas que possam servir para mascarar a existência desse problema. Esse nunca pode ser o nosso comportamento. Nós somos radicalmente contrários à religião, como método, e radicalmente favoráveis a um comportamento científico que esteja voltado para a solução real dos problemas, inclusive dos problemas sociais, econômicos e políticos, a partir daquilo que nós consideramos a ciência da história, que é o marxismo. Bom, por hoje é só. A gente vai participar agora de uma atividade no dia 24 de agosto, no Sindicato dos Químicos, na Rua Tamandaré, que é uma reunião dos comitês pela liberdade do Lula, e tentar reorganizar o movimento popular para garantir que esse movimento popular não estará de braços e mãos atados enquanto o governo se apropria do trabalho dos trabalhadores, se apropria do patrimônio nacional para garantir aí uma sobrevida ao capitalismo, ao funcionamento dessa máquina que é justamente a causadora dos principais problemas que nos afligem. Obrigado.